Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de programação 1, ainda do conteúdo de laços de repetição. Hoje o conteúdo que a gente vai dar é estrutura de repetição, né, dentro do conteúdo, da unidade de estrutura de repetição, laços aninhados. Eu queria saber quem foi que inventou esse nome, é tão bonito, né? Laços aninhados, parece um sinônimo de abraço, não sei, mas é engraçado esse nome, laços aninhados, mas é o que é comumente chamado quando você coloca duas estruturas de repetição, uma dentro da outra, né? A gente já viu um pouco sobre essas estruturas aninhadas, que foi de decisão, os cis aninhados, quando você coloca um si dentro do outro, aí você está aninhando essas estruturas, e hoje a gente vai ver a estrutura de repetição aninhadas, no caso o for. Bom, pois da mesma forma podemos encaixar a estrutura de repetição umas dentro das outras, é o caso do alinhamento de laços. Lembra do nosso exemplo de papel de parede, que eu até apresentei esse exemplo para vocês, mas a gente não fez ainda, né? A gente só fez só uma primeira fileira. Até na aula passada, na aula de repetição, eu mostrei para vocês uma forma de fazer essa repetição de vários, mas a gente não fez esse exercício especificamente. Bem, então hoje, com os laços alinhados, é possível fazer este exemplo, este problema de fazer o papel de parede. Certo? Bom, vamos começar bem simples, né? Ou seja, para não complicar, tirei a parte de cor, tirei até a repetição de coluna, vamos fazer o mais simples possível, depois a gente vai evoluindo o código até chegar naquele exemplo, ok? Então vamos lá. Primeiro eu queria fazer este problema, que a gente já resolveu inclusive na aula retrasada, né, de fazer a repetição de vários ciclos, um lado do outro, por enquanto só em uma linha. Bom, este é o código. Vou aqui só escrever aqui esse código, porque eu vou estar mudando ele. Certo? Eu estou botando aqui 500 de largura, 500 pixels de altura. Vou pegar uma estrutura, um for, onde vai ter uma variável contadora que vai começar com 0, certo? Essa variável vai ser menor do que 10, então vai executar 10 vezes, de 0 a 9, 10 vezes, e vai ser incrementado em uma vez cada. E aqui dentro eu vou desenhar uma elipse, certo? Assim, eu tenho três parâmetros que não são alterados aqui, né? A altura dela, eu vou botar aqui o primeiro parâmetro, é o x é alterado, mas a altura não é, vou botar 0 por enquanto. A largura é um círculo e a altura, que são iguais. Bom, aí eu preciso alterar o x, a posição dele na linha. Como eu faço isso? Eu mostrei na aula passada duas formas de fazer isso. Uma, primeira forma, que foi a primeira que a gente viu, é utilizando a variável contadora i, multiplicando por um valor, tipo 50. Opa! I vezes 50, certo? Então, se eu executar, por enquanto não se preocupe no alinhamento, certo? Então, já está sendo executado aqui essa elipse 10 vezes, certo? E eu estou fazendo isso. Uma outra forma é utilizando uma variável int x, onde ele vai começar com 0, por exemplo, e eu vou estar colocando essa variável x aqui dentro, certo? Eu vou abrir aqui uma chave, fechar a chave, porque agora eu tenho que atualizar a variável x. X será incrementada de 50 em 50. Algumas pessoas acham... Opa! Algumas pessoas acham essa forma mais simples de entender, apesar de ser um pouco mais verboso, né? Mais código, ter mais linhas de código, certo? Mas acha mais fácil entender, porque eu não preciso utilizar a variável contadora, certo? Então, eu posso colocar aqui o x aqui, sem fazer multiplicação nenhuma. Então fica mais fácil, assim, alguns podem entender, porque assim, eu tenho uma variável que começa com 0, vou utilizar essa variável é atualizada a cada vez que há interação. Se eu executar, vai ser a mesma coisa do exemplo anterior. Certo? Então, existem essas duas formas de resolver, como eu falei na aula passada. Eu vou voltar aqui para a anterior, porque a gente vai seguir nesta vertente. Bom, ele ainda não está alinhado. O que é necessário para alinhar os círculos com as bordas? Como as elipses são posicionadas pelo centro, temos que ajustar a posição dela, x, y, adicionando metade da largura e metade da altura da elipse. Se eu fizer aqui, adicionar mais metade da largura, se eu tiver 50, 25 e
0 mais 25, que é igual a 25, ou seja, estou adicionando 25 à largura, ou ao x e 25 ao y. Estou deslocando um pouco os círculos para baixo e para a direita. Assim eu estou resolvendo o problema de posicionamento desses círculos. E aí resolveu o meu problema. Bom, está resolvido. Até coloquei aqui a marcação, 25 aqui que é metade da largura, metade da altura. Por enquanto estou utilizando números. Se eu quisesse utilizar a largura e a altura da tela, eu poderia fazer parametrizado. Então, não tem problema se eu usar valores por enquanto fixos, ok? Vamos seguir. Os parâmetros 25, que é a posição no eixo Y, largura e altura, permanecem fixos durante a execução do laço. Então, esses valores são fixos, são valores já definidos, 25, 50, 50, não muda. O que está mudando é a posição no eixo X, ou seja, o posicionamento dele no eixo X que está sendo alterado. Eu estou executando aqui essa instrução de desenho 10 vezes. Cada vez que ele entra, ele desenha um círculo desse. Então, a próxima posição do círculo a ser desenhado considera a variável contadora, que multiplica por 50 e soma mais um pequeno deslocamento para a direita de 25 para a elipse não ficar fora da tela. Certo? Então, é esta variável I que determina a variação na minha estrutura de repetição. Ok? Vamos seguir. E se fosse desenhar algo que tenha na figura abaixo? Então, se eu quero agora desenhar essa estrutura, eu consegui fazer essa daqui, com esse código, ou seja, duas linhas de código, tirando o size, não considerando o size, eu tenho duas linhas de código, eu consigo desenhar 10 círculos. Eu poderia desenhar 100 círculos. Eu poderia desenhar 1000 círculos. Não importa, com essas duas linhas de código, eu posso desenhar quantos círculos eu quiser. Claro, eu tenho que só mudar as larguras e as alturas dele aqui, para ele caber na tela, e a posição. Mas eu consigo desenhar, se eu quisesse, 1000 círculos. Não conseguiria, porque 500 de largura, um círculo ficaria menor do que um pixel, então não daria. Mas 250 pixels, ou próprio 500 pixels, ou 500 círculos de 1 pixel de largura, que seriam vários pontinhos, seria possível desenhar. Enfim, com as mesmas duas linhas de código. Isso é a vantagem de utilizar o estudo de repetição. Bom, agora eu não quero só desenhar 10 círculos um lado do outro. Eu quero desenhar, neste caso aqui, 100 círculos, 10 na largura e 10 na altura. Então, 10 vezes 10 dá 100 círculos. Bom, como eu faria isso? Então, a primeira coisa é pensar, então, já que eu mudei aqui o X, agora eu vou também mudar o Y. Então, para ele considerar o I. Se eu fizer isso, então eu vou conseguir desenhar todos os círculos que eu quero. Será que é só isso? Estaria correto esse meu pensamento de então só copiar o que ele faz para o X, ele fazer para o Y também? Em partes. A ideia é até boa, mas está faltando um pouquinho, algo a mais. Porque se eu fizer só isso, se eu pegar só o que está no X, o que serve para o X, serve para o Y, ou seja, é um quadrado, então da mesma largura, da mesma altura, então a ideia é que se funciona para o X, funcionaria para o Y. Se eu executar, o que ele vai resultar são 10 círculos, mas agora sendo posicionados na diagonal. Mas por quê? Ora, minha estrutura de repetição só tem 10 repetições. Então, como é que eu vou desenhar 10 círculos, ou 100 círculos, se a minha estrutura de repetição só vai fazer 10? Então, o que foi que ele fez? Nada mais do que pegar esses círculos e posicionar aí na diagonal. Cada interação, ele aumenta o X, aumenta o Y. Então, ele está meio que criando os círculos da diagonal. Certo? Se eu pegar aqui e olhar, exatamente os círculos que estão na diagonal. Não resolve completamente o meu problema. Eu preciso fazer uma estrutura de repetição, uma estrutura de repetição que multiplica, que repete a outra estrutura de repetição. É uma estrutura de repetição dentro de outra estrutura de repetição. É como se eu pegasse um número, se eu quero fazer 100 círculos, eu pegasse uma estrutura de repetição que faz ser executada 10 vezes. Então, 10 vezes 10 vai ser 100. Então, o que eu preciso fazer é ter uma nova variável, certo? Para o eixo Y, que vai repetir também no eixo Y. Eu preciso de 100 círculos com variações tanto no X como no Y. Assim, vamos construir um laço de repetição para cada valor que vai variando a cada iteração. Se temos dois valores variantes, vamos então precisar de duas variáveis. Não só mais a variável I, mas uma variável J aí.
Isso aqui eu aproveitei dos lados da professora Mara, né? Ela gosta de muito encher de memes e coisa. Eu achei interessante deixar essa imagem aqui. Então, além de ter as variações tanto no eixo no X no eixo Y, olha só como é simples. Eu vou copiar o que serve para o X, serve para o Y. Só que ao invés de I, ele inclusive vai reclamar porque está sendo declarado duas vezes, repetida. Eu não vou declarar duas vezes seguidas, eu vou botar um J aqui e um J aqui, e no Y eu vou botar um J. Então criei duas variáveis, uma para controlar a repetição no eixo X, outra para controlar a repetição no eixo Y. Como essa repetição vai ser executada 10 vezes, ela vai fazer que cada vez o que está aqui dentro, vou até pegar aqui uma chave aqui, ó, certo? O que está aqui dentro desse for vai ser executado 10 vezes. O que está aqui dentro desse for vai ser executado 10 vezes. Então, vai ser 10 vezes 10 vezes. Então, vai ser 100 vezes, porque o que está aqui dentro vai ser executado 10 vezes. E esse aqui vai executar 10 vezes 10 vezes. Entendeu? É assim, é bem simples. Na realidade, isso é executar, funcionou. Então, basicamente, o que se viu para o X serve para o Y. Mas, professor, se não fosse um quadrado, né, que aqui está quadrado, né, 500 por 500, teria alguma diferença no X e no Y? Sim, teria. Aí você teria que considerar quantas elipses você vai desenhar no eixo X, quanto você vai desenhar no eixo Y. Por exemplo, aqui você fazer um exercício que seria desenhar, inclusive a sugestão para vocês. Tente fazer agora, alterar esse código para ele fazer 3 linhas por 10, ou 5 por 8, ou 5 por 7, então assim, valores diferentes, porque você vai ter que considerar mudar os valores aqui. Mas basicamente o que eu teria que fazer é só botar aqui tipo 7 e 5, claro que eu tenho que mudar a largura da tela, mas eu já fiz aqui então, ó, 5 linhas por 7 colunas, certo? Então se eu mudasse aqui o tamanho da tela, para ser 7 vezes 5 é 350, por 250, 350 por 250, eu conseguiria fazer a minha janela para ficar exatamente igual ao tamanho das elipses. Enfim, é bem simples, né? Mas a ideia é essa. Então, esses são os famosos laços aninhados, né? Aninhados porque tem um laço dentro do outro. Imagina se você estivesse num ambiente tridimensional e você quisesse fazer um cubo, certo? Então, fazer essa imagem com várias bolinhas, que agora não seriam bolinhas, seriam esferas. Como seria possível fazer? Eu poderia ter 3 laços aninhados aqui, um outro for, onde eu estaria agora multiplicando mais 10 vezes. Porque se é um quadrado, eu precisei de 10 linhas por 10 colunas para ser 100 círculos. Se fosse um cubo, eu precisaria de 100 vezes mais 10, precisaria de 1000 esferinhas para preencher esse cubo com 1000 bolinhas dentro. Então, isso é 10 vezes 10 vezes 10. Certo? Então, eu poderia fazer um outro laço alinhado se eu estivesse utilizando uma ferramenta que fosse tridimensional, né, que fosse desenhar essas esferas. Enfim, mas a ideia é a mesma. Eu poderia, inclusive, fazer com 4, né, onde a quarta força faria deslocar da direita para a esquerda, que seria o tempo, né, que representaria a quarta dimensão, que é o tempo, onde seria a animação. Um cubo com 1000 esferinhas dentro, deslocando no espaço e tempo. Seria 4 fós seguidos, né, 4 fós alinhados, onde estaria fazendo essa estrutura. Poderia ser possível também. Infelizmente, no Process existe a forma de desenhar com 3 dimensões, mas ele não foi feito para isso, né? E tem lá, assim, não é tão simples utilizar ele, não é uma ferramenta muito apropriada para esse fim, né? Ele é muito mais apropriado para desenhar estruturas 2D. Ok? Seguindo. Bom, a variável i controla a posição do círculo no eixo x e a variável j controla a posição no eixo y. Mas, professor, por que eu não poderia usar a mesma variável i 2 vezes? Ora, se eu experimentar aqui, ó. Se eu pegar e botar i aqui, botar um i aqui, vamos ver o que acontece.
Ele vai dizer que está declarado 2 vezes. Não faz muito sentido, não vai dar mesmo que eu coloque um for dentro do outro for, ele vai estar zerando, vai fazer 10 vezes o círculo nas mesmas posições. Então aqui tem 100 círculos, certo? Só que tem 10 aqui, 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 10 aqui. Então são 100 na mesma posição. Eu preciso fazer uma variação tanto no eixo X como no eixo Y. Então eu preciso de duas variáveis, certo? Bom, como podem ver, precisamos escrever muito pouco para resolver o problema, né? Então, no final das contas, se eu tirar até aqui as chaves, para resolver esse problema aqui, eu precisei praticamente, eu tirar aqui essa int x, eu não estou usando. Então, para resolver este problema aqui, eu precisei de 3 linhas de código, certo? Então, 3 linhas de código onde a própria variável está sendo declarada aqui dentro e eu estou utilizando essas variáveis contadores para posicionar essas elipses. Então, é bem simples, né? A estrutura de repetição automatiza muito o processo, facilita muito. Então, para esse tipo de codificação, né, que a gente está seguindo padrão, né, padrões geométricos, para reconhecer o que muda, o que está se repetindo, e esse tipo de codificação ele é muito bom, porque você consegue perceber essas estruturas e você consegue automatizar ou sistematizar isso através de estrutura de repetição, como esses fors, esses laços alinhados. Bom, talvez o que possa ser um desafio é acompanhar o comportamento do algoritmo apresentado. Como ele funciona, qual é a ordem que ele desenha. Ele está primeiro desenhando os círculos nas linhas ou ele está desenhando os círculos nas colunas, né? Ele está seguindo linha por linha ou coluna por coluna. Quem vai ajudar a compreender a utilização desses laços alinhados? O Chapolin? Não, a resposta está dentro de você, né? Como assim? Utilizando os testes de mesa, né? Vocês vão aprender um comportamento de laços alinhados por si sós, né? O recurso essencial para isso será fazer o bom e velho teste de mesa. A gente viu na aula passada, mostrei um vídeo, né, um link para um vídeo na aula passada e falei um pouco na aula de tira dúvida também, um teste de mesa. Então aqui é um exemplo bem simples. Então imagine que eu tenho um for onde o i vai de 0 a 2, 0, 1 e 2, né, se a gente tem que ser menor do que 3, e um j que vai começar de 10 e ele vai até 12. Então 10, 11 e 12. Tem valores diferentes, só para a gente acompanhar como é que ele funciona aqui. Está sendo incrementado. Estou imprimindo na tela os valores, só para a gente ver o resultado. Bom, se eu acompanhar, fazer um teste de mesa para poder saber como essas variáveis se comportam, primeiro valor para i, 0. Qual é o primeiro valor para j? 10. O que vai ser mostrado na tela? 0 e 10. Então, o for que está mais interno vai ser, ou seja, a ordem de execução é sempre da externa para a interna. Então, ou seja, eu entro nesse for, ele vai executar 10 vezes o que está aqui dentro. Eu entro nesse for, ele vai executar 10 vezes o que está aqui dentro. Então, quando eu estiver aqui dentro desse for interno, eu preciso fazer 10 vezes aqui, desculpe, 10 vezes não, né? 10, 11, 12, 3 vezes. 3 vezes no externo e 3 vezes no interno. Eu preciso fazer 3 vezes o interno antes de ir para o externo. Então, eu estou aqui preso nesse for interno. Então, o i vai ficar 0, o j, a primeira vez, vai ficar 10, o j, na segunda vez, que está aqui interno, ó, vai ficar 11, o j, pela terceira vez, vai ficar 12, e ele termina, né? Ou seja, quando o j for 13, ele não é menor do que 13, ele não executa nada, ele não entra aqui dentro, sai desse for e vai para o for externo. E aí o i vai para 1, porque ele é incrementado aqui, ó, o i mais, o i vai para 1. Aí o J começa de novo, ou seja, zerou tudo. Ele entra novamente no novo laço, na nova execução do for. O J vai começar com 10 de novo e ele vai repetir. 1, 10, 1, 11, 1, 12. Chegou em 13, sai. O I vai para 2. Então 2, 10, 2, 11, 2, 12, 2, 13, sai. E o i agora vai para 3. Então, ele não é mais menor do que 3, não faz nada, sai do laço e acabou. Isso aqui é um teste de mesa mostrando como as variáveis se comportam, certo? Outra forma de fazer o teste de mesa é utilizar o próprio debug do próximo. Eu já falei um pouco na aula passada, até mostrei como é que funcionava mais ou menos, mas ele é bem simples e ajuda bastante você entender como é que funciona o comportamento do algoritmo, certo? Então vamos lá. Vamos executar esse exemplo aqui.
Primeira coisa que tem que fazer é pressionar esse botãozinho aqui, essa borboletazinha aqui, certo? É um bug, né? É o debug, então botar na borboletazinha que é do inseto. E para executar, eu vou utilizar esse step aqui. Só que se eu executar o step, é muito comum isso acontecer, né? Se eu executar o step, ele executa tudo de uma vez, ele não para, né? Eu acho que isso é um bug do debug, do process. Ele não deveria fazer isso, né? O step, ele ia começar passo a passo, ia parar. Certo? Então, esse step aqui está funcionando como um executar. Ele não deveria fazer isso. Bom, como é que a gente assim, resolve isso? Inserindo um ponto de parada, para ele não executar tudo de uma vez. Eu quero ver o funcionamento, eu quero ver o passo a passo, eu quero ver os valores das variáveis durante a execução, qual é a ordem, o que ele entra primeiro, é o for que está interno, depois é o for que está externo, é a list que está sendo executada. Então eu tenho que inserir um ponto de parada. Aqui no debug tem esse aqui, ó, Ctrl B, ó, inserir um breakpoint, um ponto de parada. Eu posso clicar aqui, ele vai inserir, eu vou tirar só para a gente ver. Eu posso clicar aqui no número, quando o debug está ativo, esse botãozinho aqui está aceso, eu posso clicar aqui no número, ele insere o debug, eu posso pressionar Ctrl B, tanto ele adiciona como ele tira o debug. Desculpa, o breakpoint, o ponto de parada, certo? Eu vou botar aqui. Quando ele está ativo, o breakpoint, ele mostra esse exemplo, esse losangozinho aqui, dizendo onde tem um breakpoint. Agora sim, com o debug ativo e com um breakpoint inserido, engraçado, se você inserir um breakpoint no size e botar o step, também não funciona, não sei porquê, certo? Então, eu vou tirar, no for, funciona, é como se o size não fizesse parte do seu código, enfim, ou ele não para, ou seja, do próprio process ele não parar no dimensionamento da janela, que faz um pouco de sentido ele impedir que você não pare o dimensionamento da janela, que é realmente também no size. Então, insira um breakpoint depois da definição do tamanho da tela. Por exemplo, nosso primeiro for aqui, inserir um breakpoint, agora eu dou um step. Aí, ou seja, ele definiu o tamanho da janela em 500 por 500, ó, não desenhou nada ainda, tá vendo? Ó? Não tem variável nenhuma aqui, porque está parado aqui no for. Ele mostra aqui uma setazinha, vou botar isso aqui do lado, ele mostra uma setazinha onde ele está parado. Então, clicando agora no step, no passo a passo, aí ele vai executar. Olha, no momento que eu executei a primeira vez, está vendo aqui que está aparecendo uma setazinha. Quer dizer que eu estou aqui, ó, neste for interno. E no momento que ele saiu do for externo, olha aqui, apareceu uma variável i, que foi inicializada com 0, ou seja, que a declaração dela está aqui em cima, foi declarada como inteiro, está aqui o i, e ele aparece um izinho aqui do lado, quer dizer que é do tipo inteiro, certo? E o valor 0, porque começou com o valor 0. No momento que eu botar o step de novo, que ele vai sair desse for interno e vai entrar na elipse, vai aparecer a outra variável, que é o j, certo? Porque ele executou essa instrução e instanciou a variável j do tipo inteiro, iniciando com 0. Se eu botar um step novamente, o que ele vai fazer? Eu estou dando uma repetição, ele vai voltar para esse for aqui interno. Ó, voltou para o for interno. Quando ele sai do for, o que ele vai fazer? Vai incrementar o meu j. Né? Ó, incrementou meu j para 1, porque ele fica aqui, ó, na repetição. Ele vai fazer isso aqui 10 vezes, certo? Ó. É claro que ele não vai criar a variável j novamente, porque já foi criada na primeira vez, ele verifica que a variável já está instanciada, não precisa, a variável j é menor do que 10, e ele faz o quê? Só faz o incremento de j. Então, fazendo aqui, ó, tá lá o j lá, ó, 3, 4, 5, olha aí como é que tá funcionando aqui, ó. Às vezes ele desenha, às vezes não desenha, é meio estranho, não sei se precisa esperar, mas ele está mostrando, você está vendo que como é que o j está dentro do for, né, do externo aqui. Primeiro ele está fazendo as colunas, depois ele vai fazer linha. Então ele está fazendo o que a gente chama de scan column, né, escaneando a coluna. Não é um scanline, talvez você tenha ouvido essa expressão, que é escaneando linha, né, desenhando por linha, está desenhando por coluna, certo? Então, vou seguir aqui, ó. Ele fica na repetição. Olha o J ali, ó. 6, 7, 8, 9. Opa! 9.
Aí ele tá, é a última repetição aqui desse for interno, ele vai vir para cá, vai incrementar esse J para 10, só que é tão rápido, porque ele não vai entrar aqui dentro, já vai voltar para cá, que ele já vai zerar o J. Então, mas ele incrementa para 10, vê que com 10 ele não é menor que 10, então ele não vai entrar nessa lista, vai sair desse for e vai para o for anterior. E vai incrementar o I agora, ó. Certo? Tirou, matou o J, tá vendo? Ele chegou em 10, matou o J por quê? Porque tudo que está aqui dentro morreu, acabou. Finalizei. Não existe mais J porque ele voltou para esse for interno aqui. Esse for interno, desculpa, externo do I ainda está ativo. Inclusive, quando eu dar um step agora, ele vai para 1. Ó. Ele foi para 1. Porque ele está ativo. Ele era 0, agora vai para 1 e vai começar uma nova estrutura de repetição do for. E aí vai começar com o J de 0 novamente. Aí o J vai ali se formando a figura. Ó. É legal do debug do processing que é isso, né? Você consegue ver o que está... Às vezes, né? Nem sempre isso acontece. Mas você consegue ver, pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo. Então, tipo, passo a passo o que está acontecendo no algoritmo. Olha de novo aí, agora o I vai para 2, certo? E eu vou entrar novamente no for. Não sei se precisa clicar aqui para ele mostrar o que está sendo desenhado. Ele não... Não é não. Ele não desenha quando ele quer, não. Agora parou aí, né? Enfim. Mas pelo menos aqui interno ele funciona. Ó. Confesso a vocês que o debug do Process nunca foi um forte deles. Então, assim, eu mostro assim para vocês, porque que é muito importante ter muitas ferramentas, tem a forma de debugar. A ideia, ele se baseia muito nessa ideia de mostrar uma tabela com os valores das variáveis que está mudando, para você ter uma noção do qual é a ordem das instruções. Então, para fim didático, é perfeito. Porque ele não tem exatamente um histórico dos valores, como eu mostrei aqui nessa... Aqui eu faço um histórico dos valores, certo? Mas pelo menos eu vejo o que está acontecendo, os valores mudando. Eu vejo, né? Ou seja, é como se fosse meio que uma animação, vem até o retorno visual. Às vezes, né? Eu tenho esse retorno visual de como as coisas estão acontecendo, está se formando, certo? Então, esse é o debug do Processing. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu uso o fio aqui. Deixa eu botar uma variável int. Vou parar aqui, certo? Int cor é igual a 0. Eu vou botar aqui um fio cor. Abrir chave, fechar a chave, já que eu estou dando 2. E vou executar, debug funcionando, breakpoint é para estar aqui. O Process antigamente tinha um jeito que você mudava a cor. Eu não me lembro. Você conseguia mudar o valor da variável aqui, clicava e ele mostrava, enfim. Tá. Enfim, depois eu tento ver aí uma forma assim que você conseguia mudar as cores em tempo real e ele via a execução. Não sei se ela funciona com um draw. Porque isso funciona utilizando o draw. A gente não está utilizando o draw. Talvez esses problemas aqui de travamento seja pelo fato de não estar utilizando nenhum setup, nenhum draw e ele está estranhando, certo? Enfim, vamos continuar aqui. Mas então essa é a forma de fazer o debug, certo? Adicionando um ponto de parada, mostrei o breakpoint, né? Vai aparecer um losango aqui do lado, ou seja, você pressionando Ctrl B, ou acessando o menu ali em debug e adicionar o ponto de parada, o breakpoint. Não esquecer que só vai funcionar o passo a passo se tiver um ponto de parada inicial. Não costuma ser assim, novamente. Geralmente deveria, no momento que você botar step,
ele já entrar no passo a passo, mas no próximo não sei porque ele só está funcionando se você botar um breakpoint inicial para ele parar e a partir desse breakpoint, esse ponto de parada inicial, ele começar a iniciar o passo a passo. Certo? Então, quando a setazinha ele marca onde o próximo está no momento. A tabela, né, por isso que é o teste de mesa, ele vai mostrar, se você perceber, a variável J muda com muito mais frequência do que aí, óbvio, porque eu estou fazendo um desenho de coluna, então ele está fazendo sempre mudando a coluna, preenchendo a coluna, depois ele muda a linha. Então a linha, a coluna vai estar fixa, desculpe, eu estou falando coluna porque está mostrando a coluna, mas ele está mudando a linha dentro da coluna, então a coluna 0. Então é a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Então ele fica mudando a posição de linhas dentro daquela coluna. Aí quando ele termina a primeira coluna, ele vai mudar a próxima coluna, certo? Então, que é a coluna 1. Então vai começar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele fica mudando as linhas dentro desta coluna. Okay? Então o J muda muito mais rápido do que o I. Por que eu copiei duas vezes aqui? Isso porque o J, né? O J está dentro do I. E se eu trocasse, hein, pessoal? Se eu trocasse o J, a ordem aqui, ó, eu substituí aqui, ó, o for do J, bem, só fez trocar a linha. Copiei essa aqui, recortei, colei aqui em cima e coloquei essa dentro do outro. O que muda? Certo? Eu queria que vocês me explicassem se muda alguma coisa no resultado final, mudando o J pelo I. E se não mudar, o que muda na execução do algoritmo? Utiliza o debug para acompanhar as mudanças e comenta lá nos fóruns, ok? Exercício. Eu quero que vocês agora, já que vocês sabem fazer isso aqui... Cadê? Já que vocês já sabem fazer esse tipo de estrutura aqui, nesse desenho, então vai ser fácil conseguir fazer este desenho aqui. Nada mais é do que enriquecer um pouco mais a estrutura, ok? Exercício para vocês fazerem em casa, é basicamente mudar, né? Utiliza esse código como padrão. Você vai só alterar aqui algumas coisas de cores e de formas aqui dentro desse for. Assim você vai conseguir reproduzir isso daqui. Bom, vamos tornar um pouco mais interessante as coisas. Vamos fazer agora esse tipo de estrutura aqui. Eu fiz algo parecido na aula passada de tira dúvidas, né, mudar alternando cores de círculos, mas além de alternar as cores do círculo, preto, cinza e branco, preto, cinza e branco, eu queria também alternar as posições dele. Ó. Então você está vendo que os círculos aqui estão sendo desenhados uns sobre os outros, só que ele fica alternando. Quando a linha par, vamos dizer assim, né, tipo linha 0, ele faz essa coisa. Quando a linha é ímpar, tipo 1, ele coloca um pouco à direita, né, aí sobrepondo o círculo de cima. Quando a linha volta a ser par novamente, ele volta a começar do 0. Então ele faz essa alternância aqui de cor e de deslocamento dos círculos. Certo? Então ele faz alterações, o resultado final fica esse efeito, esse padrão como se fosse escamas, é bem interessante, né? E é simples de fazer, então é interessante que vocês começarem a tentar praticar essas alternâncias também, que novamente é uma forma de analisar o comportamento, o que se repete, os padrões e tentar reproduzir. Certo? Esse aqui é muito parecido com a ideia, mas agora usando triângulos, não elipses, e agora também estou alternando cores, né? E a forma do triângulo, um triângulo fica em cima, outro fica inclinado. E aí eu encaixo um ou outro também, é uma forma de você conseguir alternar isso daqui. Se você quiser, você não precisa nem fazer alternância, você pode simplesmente pegar sempre desenhar dois triângulos e repetir, também funciona. No final das contas, mais de uma linha para outra, ele está mudando, então precisa alternar entre as linhas, pelo menos. Próximo, isso aqui também é bem interessante, certo? Também é um pouco de alternância de padrões de desenho. Aqui você pode utilizar tanto triângulos como quadrados, onde as pontas ficam por fora. Talvez quadrado não seja muito bom utilizar não, talvez triângulo seja mais simples, mas o resultado final é bem interessante. Pode utilizar o background para simplificar as coisas, pode, se quiser, até utilizar quads ou triângulos e desenhar estrutura inteira. Enfim, tem várias formas de resolver esse problema aqui. E por último, eu botei alguns padrões aqui
certo? Para servir de inspiração para vocês praticarem também. Aqui tem vários exemplos, alguns são um pouco mais difíceis, outros são mais fáceis de serem feitos. Enfim, mas aqui é mais para vocês se inspirarem. Eu escondi uns três aqui que seriam bem complicados e por enquanto sem saber a utilização de funções, né, de fazer. Então tá esses buracos aqui que eu escondi aqui, tem um quadrado branco aqui em cima para não, assim, seria injusto com vocês se tentarem fazer sem utilizar outras estruturas, ok? Mas esses aqui, na minha opinião, dá para serem feitos razoavelmente fácil, né, utilizando o que a gente já aprendeu até agora, ok? Então é isso, pessoal. Eu acho que tem bastante coisa agora para praticar. Na próxima aula eu pretendo terminar o estudo de repetição. Eu estou vendo ainda se eu vou fazer uma aula de tira dúvida na sexta-feira ou eu faço a aula de estudo de repetição para a gente finalizar esse conteúdo, esse módulo. Né? A gente finaliza, que a estudo de repetição que está faltando é o enquanto e o repita. E a gente termina esse processo e segue para o penúltimo conteúdo, que é funções, e depois o último, que é vetores e matrizes, que vai ser muito importante a gente utilizar as estruturas de repetições para preencher os vetores e as matrizes. Vetores e matrizes são variáveis, né? São variáveis que guardam múltiplos valores. Né? Então, por isso as estruturas de repetições são importantes para a gente poder conseguir preencher essas variáveis e conseguir manipular essas variáveis, acessar essas variáveis. E aí, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, acesse lá os fóruns, né? Eu estou disponível. Compartilhe o código de vocês. Estou muito satisfeito com, assim, empolgado vendo os resultados que vocês estão fazendo aí, os experimentos. Eu acho que é muito importante quando vocês gostam do que estão fazendo, que estão aprendendo. E por isso que eu estou nessa aula, tentei trazer um pouco mais de inspiração para aqueles. Isso aqui é só opcional, não precisa vocês fazerem todos esses. Quem quiser fazer apenas um ou dois, cabe aí a vontade de vocês aí, o interesse, a motivação de vocês de estarem incentivando. Se não quiser utilizar esses padrões também, não, vocês podem ir no Google e procurar por tesselação islâmica ou Islamic Tessellation, que vocês vão achar muito desse estilo de padrão geométrico, ou próprio não padrão geometric pattern, ou padrão geométrico, né, nas imagens do Google, ou no próprio Pinterest. Você acha muita coisa interessante também, que pode inspirar. No Pinterest é interessante que tem muitas cores também, né? Harmonias cromáticas. Outra coisa interessante é tentar utilizar harmonias, né? nesses padrões aqui. Está tudo preto e branco, mas pode experimentar cores também. Enfim, tem bastante conteúdo e material para vocês praticarem aí, tá ok? Até logo, pessoal. Até a próxima aula.